Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 13. Por que lutar? 3.1. Arjuna perguntou: Ó Janardana, Krishna, o divino libertador, se como parece consideras a compreensão superior à ação, por que, ó Keshava, empurras-me para um ato tão terrível? 3.2. Essa aparente contradição me confunde. Diz-me claramente, peço-te, que caminho me conduzirá ao mais elevado bem? Arjuna fala aqui como um sadhu qualquer e faz o papel de advogado do diabo, chamando Krishna de seu guru e de divino libertador. Clama: ó Janardana, hesito entre os dois deveres que me impuseste. Por um lado, recomendaste que eu me absorvesse na serenidade do espírito. Por outro, que combatesse meus inimigos naturais, minhas tendências malsãs, tanto para o meu bem quanto para os de outros. Por que não posso simplesmente repousar calma e feliz no Eu Supremo, como também me instaste a fazer? Lamentavelmente, o que é natural para o ego não é nem um pouco para o eu ou a alma. A evolução espiritual ocorre em virtude não do esforço tenso exigido para o êxito mundano, mas de um processo de relaxamento ascendente. A evolução espiritual pode ser comparada a um balão de hélio alçando-se aos ares. A subida do balão é natural, só pode ser detida por cordas ou lastro pesado. A devoção e a aspiração divina erguem a consciência para sua fonte em Deus. Os desejos e vínculos humanos, tanto quanto o hábito de dirigir para fora o fluxo de energia, são o lastro e as cordas que resistem ao impulso ascensional da inspiração da alma. O esforço no caminho espiritual pode ser comparado ao ato de cortar as cordas que seguram o balão e deitar fora o lastro da cesta. Parece contraditório dizer que o esforço é absolutamente necessário, porquanto a ideia é atingir um estado em que não se faça esforço algum. Mas, em verdade, o estado divino só pode ser atingido mediante aplicação séria, que é também um tipo de esforço. Fato curioso, esse esforço também pressupõe relaxamento na ascensão do fluxo energético pela espinha, que sobe graças ao impulso natural em direção ao cérebro. E não fosse pelos samskars mundanos, o lastro, mergulharia a pessoa ainda mais profundamente na meditação, dado que os empreendimentos terrenos exigem quase sempre um grande esforço. Muitas pessoas, quando se dispõem a praticar a meditação, trabalham duro também para obter a serenidade interior. Mas o segredo da meditação correta é o relaxamento físico, emocional e mental. A energia sobe pela espinha em resposta a outro tipo de gravidade. O impulso ascensional do espírito, sentido primeiro no coração, depois no kutasha, entre as sobrancelhas, que é a sede do olho espiritual. Esse impulso para cima do amor divino requer empenho da parte do devoto apenas no princípio, a fim de livrá-lo do impulso para baixo ou lastro dos desejos materiais. Assim, a guerra de Kurukshetra simboliza o ato de combater e vencer nossas próprias tendências más. A luta travada, porém, destina-se primordialmente a redirecionar para cima a energia da espinha que haja, até então, ativado o movimento daquelas tendências para baixo. O fluxo ascendente de energia liberta-a de quaisquer motivações que no homem do mundo insistam em obrigá-la a descer. Todo esforço espiritualmente investido deve conduzir ao não esforço, quando, então, os esforços terminam em repouso. No dizer de Paramahansa Yogananda, não raro, custa muito resistir a determinado hábito ou tentação e lançá-los de vez para fora da mente. Um homem, e essa história é real, queria por todos os modos livrar-se em definitivo do alcoolismo. Certo dia, vendo-se na iminência de ceder novamente ao velho e péssimo hábito, sentiu de súbito tamanha raiva de si mesmo que sacou do armário as garrafas de uísque, rum, etc., que ali guardava, levou-as para fora e atirou-as furiosamente ao chão. Quebraram-se todas, e ao mesmo tempo os laços que o prendiam ao vício se desvaneceram para sempre de sua consciência. A destruição das garrafas foi mera expressão exterior
da renúncia emocional interior, daí por diante inabalável. Quase sempre, essa renúncia vem acompanhada por uma sensação de calma profunda, mas, no caso de nosso homem, é claro que primeiro foi necessária a repugnância emocional para romper um hábito contumaz. Um espinho, reza uma escritura indiana, pode ser usado para extirpar outro, e depois ambos são jogados fora. A rejeição emocional possibilitou ao homem arrancar o espinho profundamente encravado do alcoolismo. Após sua catarse, tanto a emoção quanto o hábito se foram. O ponto principal aqui é que a emoção funcionou. Era justamente o do que o homem precisava para curar-se de vez. Mas esse ato emocional, embora exija esforço tanto da mente quanto do corpo, pode também ser comparado ao ato de pura e simplesmente esvaziar o balão do lastro para que ele suba, seguindo o seu impulso próprio. Às vezes, como se lê em A Imitação de Cristo, notável obra cristã que meu guru sempre recomenda, é preciso fazermos violência à nossa natureza inferior em nome da libertação final. Essa violência não faz aumentar a tensão, pois desata desejos e apegos em vez de suprimi-los. Acrescente-se que o balão talvez haja com o tempo perdido um pouco de gás que o fazia subir. O aspirante às coisas do espírito deve bombear mais gás para dentro do seu balão de inspiração, com grande devoção e sempre meditando cada vez mais profundamente. Deve continuamente apontar a agulha da bússola de sua atenção para a estrela guia que o conduzirá até a meta final. Deus, sem dúvida, isso exige esforço, sobretudo no começo. Mas esse esforço irá se coroando cada vez mais de êxito à medida que for compreendendo que seu ato é um relaxamento ascendente rumo ao eu superior. Não um processo de levar seus pensamentos com base apenas numa força de vontade inflexível. A frase, quando os esforços terminam em repouso, deve ser sempre trazida de memória por todo aquele que medita, como se fosse uma bandeira. É o estandarte do macaco, que a Juna ergue bem alto para representar seu controle sobre a inquietude mental. Não se trata tanto de tributar amor a Deus quanto de receber seu amor, de reconhecer o amor e a alegria como supremamente deleitosos, portanto a única coisa digna de se possuir. A bem-aventurança divina é a mais gratificante de todas as realizações possíveis, e só ela, consequentemente, merece ser desejada. A devoção é simplesmente uma resposta ao chamado de Deus na alma. Verdades supremas não podem ser apreendidas, só podem ser rememoradas no eu, como pontificou o velho sábio Patanjali. A iluminação é alcançada por um processo de smriti, lembrança divina. Quando se vivencia Deus, a alma recupera o que sempre soube, em níveis de consciência mais profundos que o consciente, sua própria realidade eterna. O caminho espiritual está semeado de contradições aparentes. Yogananda contava a história de um mestre que recomendou a um discípulo: deves comer e não comer. O discípulo naturalmente objetou: mas mestre, o que o senhor diz me parece contraditório. A contradição, explicou o mestre, está em tua compreensão. Meu conselho tem fundamento. Deves alimentar teu corpo de maneira saudável, para mantê-lo vivo e em boas condições, mas, ao mesmo tempo, resistir à ideia nascida do ego. Estou comendo. Dize a ti mesmo, de preferência, Deus está comendo por intermédio de mim. Assim também deve a pessoa agir neste mundo, não motivada pelo ego, mas a fim de cumprir um dever atribuído por Deus e com a certeza de que só Ele faz as coisas por meio de seu instrumento. 3.3 O Senhor do Universo disse: Tu és, ó tu que não tens pecado, no princípio da criação, estabeleci 2 meios pelos quais o homem poderia salvar-se. O primeiro, pela sabedoria, o outro, pela reta ação. A verdadeira sabedoria significa uma coisa só: a percepção de Brahman e a unidade com ele. Quem foi abençoado com essa percepção não precisa fazer nada,
Yogananda contava a história de Draupadi, a quem certa feita Krishna perguntara: por que não praticas as técnicas de meditação do yoga? Gostaria muito de praticá-las, perguntou ela, mas como conseguiria? Não posso manter minha mente longe de ti pelo tempo necessário. Ouvindo essas palavras, concluía o mestre, Krishna apenas sorriu. O caminho do yoga pela sabedoria começa realmente com a visão de Deus, disse um santo. Eu costumava pensar que quando alcançasse Nirvikalpa Samadhi, minha tarefa espiritual estaria concluída. Longe disso, descobri que, com Nirvikalpa, apenas começara. Uma vez atingida a unidade com Deus, compreendendo que só Ele, não o ego, motiva todas as suas ações, a pessoa deve daí por diante atribuir ao infinito tudo o que fez no passado ao longo de vidas incontáveis, a partir da consciência desse ego. A soma total de suas vidas pode chegar a milhões. Encarnações onde ela foi, digamos, um pirata, um fazendeiro, um corretor de imóveis, uma dona de casa, um guerreiro, um rei, um mendigo. A tarefa de calar as motivações do ego que animaram bilhões de atos passados pode parecer esmagadora, comparável à de alinhar cada molécula de uma barra de metal na direção norte e sul, a fim de transformá-la em ímã. Como vimos acima, levando em conta esse exemplo e relacionando a magnetização da espinha para propósitos de evolução espiritual, dois elementos são na tarefa da liberação interior infinitamente mais importantes do que voltar cada molécula para a direção norte e sul ou liberar no infinito, uma por uma, as ações realizadas em vidas anteriores. E vamos parar por aqui para continuar em cenas do mesmo capítulo no próximo capítulo.